A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu quero convidar a todos para mais um momento devocional. Que o Espírito Santo possa vir estar te fortalecendo, te guiando, te capacitando e te levando aos partes verdejantes. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que está no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim: Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes. Mas muitos louvaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Eu estava refletindo aqui nesta noite um pouco sobre a história do povo de Israel na parte da reconstrução dos muros. O povo de Deus tinha toda uma intimidade com o Pai, tinha os profetas que sempre levavam até eles palavras que faziam com que eles se aproximassem mais de Deus e que eles podiam contemplar a misericórdia, a graça, a providência. Mas por algum momento aquele povo começou a se desviar da presença de Deus e passou a oferecer sacrifícios a outros deuses. E o profeta Jeremias chegou até o povo de Deus, o povo de Israel, para alertar que aquele povo viesse ter uma correção, que aquele povo viesse repensar. E por algum momento aquele povo acabou se desviando ainda mais, endurecendo o coração, e eles foram levados a um cativeiro, chamado Cativeiro da Babilônia. E a sentença foi de 70 anos nesse cativeiro. Mas a misericórdia de Deus, que é tão cuidadosa, que escolhe cada um de nós, que nos capacita, que nos direciona, que nos fortalece, que nos unge, que nos elege, que nos faz olhar para o alto. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que levar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, aquele povo, o Senhor usou um rei chamado Ciro, e através deste rei ele encurtou a sentença. O que era antes para ser tirado daquele cativeiro com 70 anos foi reduzido a pena, e eles saíram com 60 e poucos anos de penalidade, né? Saíram para construir um templo, saíram para louvar a Deus, agora com uma lição, que o principal tem que estar no altar de Deus. E eles fizeram uma viagem que durou 4 meses, uma viagem de muita dificuldade, para chegar até Jerusalém. E eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, porque apesar de ser um cativeiro da Babilônia, eles puderam ter o direito de construir as suas riquezas, de juntar aquilo que eles puderam na terra. E algumas pessoas não quiseram sair do cativeiro. Algumas pessoas ficaram na situação de comodismo, mas na faixa de 50 mil pessoas saíram daquele cativeiro e chegaram até Jerusalém. E a palavra do Senhor fala aqui neste capítulo que aqueles sacerdotes, junto com o povo, começaram a oferecer sacrifícios a Deus, e eram sacrifícios diários, cada sacrifício no seu determinado dia. E a palavra do Senhor aqui é muito clara quando fala que eles tiveram uma força tão grande que era como se fosse apenas um homem. Porque a união faz a força, sem unidade não tem como cumprir propósitos. E a palavra do Senhor fala que em momento de muito aflição, de situações adversas, o Senhor levantou sacerdotes, levantou Zorobabel para edificar o altar. E eu vejo que todo o crescimento que esse povo pôde ter foi quando eles começaram a edificar o altar de Deus. E eles estavam edificando o altar sobre um fundamento que já existia, que era aquele templo de Salomão, que tinha sido construído com tanta riqueza. Aquele templo já estava deteriorado, e o desafio era construir um templo em cima dos alicerces das ruínas do templo de Salomão. E aqui a palavra do Senhor fala que não faltaram os inimigos para poder desencorajar aquele povo,
mas a palavra do Senhor fala que o trabalho em equipe ele tem muito êxito. E eles passaram a se unir, cada um com as suas funções, os levitas, os sacerdotes, os trabalhadores, e cada um puderam se elevar naquilo que o Senhor tinha para entregar a cada um deles, porque as ofertas que eles ofereciam a Deus eram ofertas voluntárias, mas algo precisava ser feito, que era eles não desistirem. E também acontecia a festa dos tabernáculos, que era uma menção à bondade de Deus, que o Senhor estava com aquele povo naquele deserto, sustentando com o melhor. E foi estabelecido essa festa dos tabernáculos, que eram festas que eles se deslocavam até um determinado local e passavam a agradecer a Deus pela sua bondade. Era um momento muito importante para eles, de gratidão, em que eles usufruíam daquilo que eles estavam plantando. E quando eu li aqui para vocês que foi levantada uma parte do altar, para vocês terem noção, o comprimento todo desse templo que o Senhor pediu para que aquele povo viesse levantar, ele só ficou pronto depois de 20 anos, porque aquele povo, quando voltou do cativeiro, alguns começaram a pensar no interesse próprio, e por isso que o Senhor levantou, como sempre o Senhor levanta em todas as épocas, pessoas para encorajar. Então eles estavam desestimulados, e o Senhor levantou profetas para poder estimular a fé daquele povo, porque sem o espiritual não há como ser feito. E neste capítulo de Esdras 3, fala que eles começaram a levantar o altar, mas o muro da cidade precisava ser reconstruído. Mas uma verdade espiritual é tão forte aqui que se o espiritual não estiver bom, nenhuma situação mais, nenhuma área da sua vida consegue ficar bem. Então os muros precisavam ser construídos, as laterais, mas aquele povo acreditava que Deus era o seu guarda, o guarda de Israel. Então eles colocaram em primeiro lugar a construção do muro e as demais coisas foram acrescentadas. Porque a palavra do Senhor fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o Senhor fará. E eu quero dizer para vocês que tão certo como o Senhor lembrou daquele povo que estava naquele cativeiro, tão certo como o Senhor estimulou, o Senhor encorajou, o Senhor alegrou aquele povo, o Senhor quer te alegrar. E aqui eu vejo que quando aquele povo completou a construção do altar, alguns anciões que foram no templo de Salomão, que viram o esplendor da glória, que era um templo muito caro, eles começaram a chorar. Mas boa parte das pessoas que estavam ali acompanhando louvavam e rejubilavam. E a palavra do Senhor fala que a presença do Senhor cobriu aquele local, que não dava para discernir os que choravam dos que sorriam, porque a quantidade das pessoas que sorriam eram tão grandes que o Senhor fez com que aquele povo viesse se alegrar tanto que já não dava mais para perceber a tristeza, porque a alegria tomou conta daquele povo. E o Senhor manda te dizer nesta noite que aonde há cativeiro, aonde há tristeza, o Senhor converterá em alegria. E eu quero agora concluir essa palavra orando por vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado pela tua grandeza. Senhor, porque a tua palavra fala